Ficar sentado o mínimo possível. Não depositar fé em nenhum pensamento que não tenha sido concebido ao ar livre, em livre movimento do corpo, em nenhuma ideia que não tenha tido a participação dos músculos. Todo preconceito provém das entranhas. Ficar chumbado na cadeira, repito, é o verdadeiro pecado contra o espírito. Os rompimentos, escrevia Nietzsche, são difíceis porque a amarra que se solta causa sofrimento. Mas, rapidamente, em seu lugar, surge uma asa. A vida de Nietzsche foi marcada por esses desligamentos, rupturas e isolamentos, do mundo, da sociedade, de companheiros de jornada ou trabalho, de mulheres, amigos e parentes. Contudo, a cada vez que se aprofundava em seu isolamento, mais se aprofundava sua liberdade. Nenhuma necessidade de prestar contas, nenhuma solução de meio termo que o atrapalhasse, uma visão clara e desimpedida. Nietzsche foi um caminhante notável e resistente, mencionando sempre esse fato. A caminhada ao ar livre foi como o elemento de sua obra, o acompanhamento permanente de sua escrita. Sua existência se divide em 4 grandes atos. Primeiramente, os anos de formação, do seu nascimento em 1844 à sua nomeação como professor de filologia na Universidade de Basel. O pai era pastor, um homem honrado e bom que morreu jovem. Nietzsche gostava de se imaginar como o último descendente de uma linhagem da nobreza polonesa, os Nietzsche. Após a morte do pai, quando tinha 4 anos, ele se tornou a promessa da mãe, da avó e da irmã, a razão de sua total dedicação. O menino, dotado de grande inteligência, estudou no Liceu de Pforta, renomado e rigoroso, onde recebeu uma formação clássica. Ali, foi submetido a um regime inflexível, cuja grandeza ele reconheceria mais tarde, seguindo a equação grega. É preciso saber obedecer para saber comandar. A mãe acreditava nele e não poupava a admiração, na esperança de que ele colocasse sua inteligência brilhante a serviço de Deus. Sonhava que ele fosse teólogo. Era um rapaz com excelente saúde, acometido apenas por uma forte miopia, provavelmente mal corrigida. Fez estudos brilhantes de filologia na Universidade de Bonn e depois em Leipzig. Aos 24 anos, foi nomeado professor de filologia na Universidade da Basileia, por recomendação do especialista Ritschl. Algo excepcional para sua idade. Abre-se então o segundo ato. Lecionou filologia grega por 10 anos, anos difíceis e frustrados. O trabalho era enorme. Além das aulas na universidade, ele tinha que dar outras no grande liceu da cidade, o Pedagogium. Mas Nietzsche se contentava em ser apenas filólogo? A música o havia tentado por muito tempo, e depois ele se fascinou pela filosofia. No entanto, foi a ciência filológica que o acolheu de braços abertos. Ele a abraçou com o coração um pouco apertado, pois não era sua autêntica vocação. Ao menos ela lhe dava a possibilidade de ler os gregos, os trágicos, Ésquilo, Sófocles, os poetas, Homero, Hesíodo, os sábios, Heráclito, Anaximandro e os historiadores. Tinha paixão por Diógenes Laércio porque dizia, ali se viam os homens, para além dos sistemas. O primeiro ano transcorreu muito bem. Ele se dedicou com fervor à redação de suas aulas, obteve êxito com os alunos e conheceu novos colegas, entre eles Franz Overbeck, professor de teologia, que se tornaria seu amigo preferido e fiel. O amigo de sempre, aquele a quem se pede socorro, aquele que o buscaria em Turim após a catástrofe. Foi também em 1869 que Nietzsche fez uma viagem a Lucerna, para depois ir a Tribschen, onde visitou emocionado o mestre Wagner, em sua imensa e monumental morada. Lá, encantou-se por Cosima, a quem chamaria em suas cartas em sua loucura, de sua princesa Ariane, minha bem-amada. Um preconceito quer que eu seja homem, mas é verdade que os frequentei por muito tempo, janeiro de 1889. Entretanto, o entusiasmo, o ardor pelo trabalho universitário e a boa saúde duraram pouco. Os acessos e as crises começaram a se multiplicar.
O corpo se vingava de uma série de pesados equívocos profissionais. O primeiro deles ocorreu em 1871, quando publicou O Nascimento da Tragédia, que deixou atônitos, se não enfurecidos, os filólogos de profissão. Como alguém poderia ter a ideia de escrever uma obra dessas? Um livro não tanto de teses, mas de intuições nebulosas, metafísicas. O eterno conflito entre caos e forma. Havia também equívocos nas amizades. Ele viajava regularmente a Bayreuth para a consagração anual do mestre, voltava a Tribschen, tornou-se seu companheiro de viagens pela Europa, mas percebia cada vez mais que Wagner, com seu dogmatismo fanático e sua arrogância, representava aquilo que ele abominava e que sua música principalmente não lhe fazia bem. Ela o deixava doente. A música de Wagner, escreveria ele, nos afoga, é um marasmo. É preciso nadar nela sem parar, ela traga como uma correnteza lancinante e caótica. Perde-se o pé ao ouvi-la. Já Rossini, pelo contrário, dá vontade de dançar. Sem falar na Carmen, de Bizet, havia um equívoco sentimental. Ele enfrentou recusas a seus pedidos de casamento, feitos de maneira abrupta. Havia, por fim, um equívoco social. Ele não conseguia se adaptar à agitação dos círculos sociais de Bayreuth, nem aos dos professores e eruditos. Tudo se tornava cada semestre mais difícil e impossível. Com frequência cada vez maior, ele tinha dores de cabeça terríveis que o deixavam de cama, deitado no escuro, agonizando de dor. Seus olhos doíam. Ele mal conseguia ler ou escrever. Para cada 15 minutos que passava lendo ou escrevendo, tinha que pagar o alto preço de horas de enxaqueca. Pedia que lessem para ele, pois seus olhos hesitavam em contato com a página. Nietzsche tentou encontrar um meio termo, pedindo para ser dispensado de um curso e logo de todo o exercício do magistério no liceu, obtendo também uma licença de 1 ano para retomar o fôlego, restabelecer-se e recobrar as forças. Mas nada disso adiantou. Ao mesmo tempo, aquilo que ele escolheu como tratamento levava a marca de seu futuro destino. Grandes caminhadas e grandes solidões. Contra as dores lancinantes e terríveis, esses 2 remédios. Fugir da excitação, das solicitações e da agitação do mundo, cujo custo tinha sempre que ser quitado de imediato por meio de horas de sofrimento. E caminhar. Caminhar bastante tempo para dispersar, distrair e esquecer as marteladas nas têmporas. Ele ainda não havia sido cativado pela mineralidade dura das altas montanhas ou pela secura perfumada das trilhas pedregosas do sul. Caminhava sobretudo à beira dos lagos. O lago Lehmann, com Gersdorf, 6 horas de caminhada por dia. Ou seguia pela sombra das florestas, os pinheirais em Steinabad, ao sul da Floresta Negra. Caminho muito, através das florestas, e tenho comigo mesmo ótimas conversas. Em agosto de 1877, estava em Rosenlaui, e levava uma vida de eremita. Se eu pudesse ter em algum lugar uma casinha como aqui, eu caminharia de 6 a 8 horas por dia, compondo pensamentos que depois eu lançaria de uma vez sobre o papel. Mas nada dava resultado. As dores eram fortes demais. As enxaquecas o deixavam de cama por dias. Ele se contorcia de dor a noite inteira por causa dos vômitos. Seus olhos estavam sempre doendo e sua visão piorava. Ele apresentou, em maio de 1879, seu pedido de demissão da universidade. Abre-se aqui a terceira grande época de sua vida. 10 anos, do verão de 1879 aos primeiros dias de 1889. Viveria dessa vez juntando 3 escassas pensões que lhe permitiam levar uma vida extremamente modesta, morar em albergue simples e pagar o trem que o levava da montanha ao mar, do mar à montanha, às vezes a Veneza, para visitar Petargast. E foi então que ele se tornou o caminhante inigualável que se tornou lenda. Nietzsche caminhava como quem trabalha. Trabalhava caminhando. Já no primeiro verão, ele descobriu sua montanha, a Alta Engadine, e no ano seguinte, sua aldeia, Cius Maria. Lá, o ar era transparente, o vento forte e a luz cortante. Por detestar o calor pesado,
Ele passaria todos os verões ali até sua queda, exceto no ano de Low. Aos amigos, Overbeck, Köselitz, ele escrevia que havia encontrado sua natureza, seu elemento. A mãe, que ali deparava com os melhores caminhos que deseja o quase cego que me tornei, e o ar mais revigorante, julho de 1879. E sua paisagem sentia-se ligado a ela como que por laços de sangue e até mais que isso. Em 10 anos, escreveu seus maiores livros, De Aurora à Genealogia da Moral, de A Gaia Ciência a Além do Bem e do Mal. Sem esquecer, Assim Falou Zaratustra. Ele se tornou o eremita. Voltar a ser eremita e fazer caminhadas de eremita 10 horas por dia. Tudo, a não ser talvez por algumas linhas, foi pensado durante os trajetos e rabiscado a lápis em 6 caderninhos. 3. E passaria o inverno nas cidades do sul, principalmente em Gênova. Uma baía pela manhã, Rapallo, 3 e mais horas à tarde, sempre o mesmo caminho. Ele é belo o bastante para aguentar a repetição. Março de 1888. Nice, passeio a passo acelerado no fim do trabalho, essa higiene mínima possibilitando que o corpo se recupere depois de ter permanecido sentado, cansado e parado. E Menton. Descobri 8 passeios, novembro de 1884. As colinas seriam seu cavalete de escritura, e o mar sua abóbada mestra, o mar e o céu puro. Como pude me torturar tanto no passado, janeiro de 1881. E caminhando, dominando o mundo e os homens, ele compunha ao ar livre, imaginava, descobria, exaltava-se e assustava-se com o que encontrava, abalado e perplexo diante do que lhe ocorria durante as caminhadas. Muitos escreveram seus livros a partir de outros livros. Tantos livros têm o cheiro de lugar fechado característico das bibliotecas. Com base em que se avalia um livro? Por seu cheiro. E mais ainda, como se verá, por seu ritmo. Por seu cheiro. Demasiados livros exalam o ambiente pesado dos gabinetes de leitura ou escritórios. Cômodos sem luz, pouco arejados. O ar não tem uma boa circulação entre as estantes e se encarrega do mofo, da lenta decomposição do papel e da alteração química da tinta. O ar fica carregado de miasmas. Outros livros respiram um ar revigorante. O ar revigorante dos espaços abertos, o vento nas altas montanhas, seja o sopro gelado das alturas batendo no corpo, seja, ao amanhecer, o ar fresco das trilhas do sul, ladeadas de pinheiros e transpassadas de perfumes. Esses livros respiram. Não estão sobrecarregados, não estão saturados de erudição morta e vã. Livros parecidos com gansos de engorda, abarrotados de citações, entupidos de referências, engrossados de anotações. Compreendemos bem depressa se o autor chegou à sua ideia ao permanecer sentado diante de seu tinteiro, com a barriga espremida e a cabeça enfiada nos papéis. Como se lê rápido seu livro? A compressão dos intestinos se faz sentir tão rapidamente quanto o ar rarefeito, o forro baixo e a peça acanhada. Fazem um livro com outros livros, comparando linhas com outras, repetindo o que os outros disseram do que outros ainda criam até ter chegado a falar. Verifica-se, especifica-se e retifica-se. Uma frase torna-se um parágrafo, um capítulo. Um livro torna-se o comentário de 100 livros sobre uma frase de algum outro. Aquele que compõe caminhando está, pelo contrário, livre de amarras. Seu pensamento não é escravo dos outros volumes, do peso das verificações, da carga do pensamento alheio. Não há contas a prestar a ninguém. Só pensar, julgar, decidir. E um pensamento que brota de um movimento, de um impulso. Sente-se aí a elasticidade do corpo, o movimento da dança. Ele expressa a energia e o arrojo do corpo. Pensar a coisa em si, sem o embaralhamento, a névoa, a barreira e a alfândega da cultura e da tradição. Não haverá extensas demonstrações bem concatenadas, mas pensamentos leves e profundos. A aposta é exatamente esta.
Quanto mais leve um pensamento, mais ele se eleva e se torna profundo porque fica na vertical, vertiginosamente, livre dos brejos espessos das convicções, da opinião e dos saberes instituídos. Enquanto os livros concebidos nas bibliotecas são, pelo contrário, superficiais e pesados. Não passam de uma atividade de cópia. Nietzsche, como se viu, caminhava o dia todo, rabiscando aqui e ali o que esse corpo caminhante, que se confrontava com o céu, o mar e as geleiras, inspirava ao seu pensamento nesse desafio. E sempre marcante para mim nessas caminhadas o movimento ascensional. Sou, diz Zaratustra, o homem que viaja e sobe as montanhas. Não gosto das planícies e não consigo ficar por muito tempo em paz quando sentado. E qualquer que seja meu futuro destino e aquilo pelo que ainda passarei na vida, serão necessários um percurso e ascensões, pois é sempre a experiência de si próprio que se adquire. Caminhar para Nietzsche é primeiramente elevar-se, galgar e subir. Já em Sorrento, em 1876, ele escolhia as trilhas das montanhas atrás da cidade para seus passeios diários. Saindo de Nice, gostava de escalar a trilha íngreme que levava ao vilarejo de Eze, onde se ficava a pique sobre o mar. Saindo de Sils Maria, seguia caminhos que subiam até altos vales. Em Rapallo, galgava o Monte Alegro, o principal cume da região. Em Nerval, as trilhas da floresta, labirintos planos, convidam o corpo caminhante à doçura e à brandura, e lembranças voltam à tona como névoas que se movem. O ar é mais intenso em Nietzsche e, sobretudo, seco e transparente. O pensamento é cortante, o corpo está alerta e agitado. Então, não podem ser lembranças que sobem, mas julgamentos que caem, diagnósticos, achados, incisos e juízos. O corpo que sobe exige esforço, mantém-se em tensão contínua e ajuda-o pensar em sua inspeção. Um pouco mais longe, um pouco mais alto. É preciso não fraquejar, mobilizar a energia para avançar, apoiar firmemente o pé e alçar o corpo devagar, para depois restabelecer o equilíbrio. E assim com o pensamento, uma ideia para erguer-se até um inacreditável, um inusitado e um novo ainda maior. E além disso, trata-se de ganhar altura. Há pensamentos que não podem vir senão a 6.000 pés acima das planícies e das costas insípidas. 6.000 pés acima do homem e do tempo. Naquele dia, eu caminhava pelos bosques ao longo do lago de Silva Plana. Parei não muito longe de Surley, junto a um enorme bloco de rocha que se erguia como uma pirâmide. Foi então que me ocorreu este pensamento. 11. Saber que o mundo se agita sob nossos pés. Suave turba magna. Como faz bem adivinhar, lá da transparência distante das geleiras, a multidão imóvel apodrecendo em sua estagnação, bem lá embaixo. Muito embora não, a aristocracia de Nietzsche não chegue a tamanho desprezo arrogante. Mais propriamente, é preciso ter para pensar uma visão desimpedida, estar em um lugar mais alto e dispor de um ar transparente. É preciso desenvoltura para conseguir pensar longe. É então que importância têm os detalhes, as especificações e as exatidões. É a nervura do destino dos homens que deve ficar visivelmente traçada. De muito alto vê-se o movimento das paisagens e o contorno das colinas. Da mesma forma na história, a antiguidade, o cristianismo e a idade moderna. Que tipos, personagens e naturezas isso produziu? Enquanto não se tirar o véu das datas e dos fatos, tudo se encolhe para dentro de sua particularidade retesada. Quando o certo é construir ficções e destinos gerais. É preciso subir ainda um bom trecho, devagar, mas sempre para o alto, a fim de atingir um ponto de vista bem desobstruído sobre nossa velha civilização. 12. Algo nítido como o traçado de um caminho. Não esse despropósito dos sentados e até mais exatamente essa compaixão com que Nietzsche reconhece ter sido sempre seu problema,
Desde a infância, nunca deixei de notar que a compaixão é o maior perigo, setembro de 1884. Essa compaixão por todos os humanos atarefados, indo à missa ou aos jogos, essa gratidão de seus semelhantes, atolando-se em tristes, pobres coitados. Ao passo que, lá de cima, o que deixou o homem doente, o veneno das morais, aparece com clareza. Depois, sempre há, no decorrer de percursos muito longos, aquele desfiladeiro onde, de repente, uma outra paisagem surge. Há o esforço, a subida, e aí o corpo vira-se e vê a imensidão derramada a seus pés, ou então, na curva de um caminho, uma transformação, uma cadeia de montanhas, um esplendor que se aguardava. Muitos aforismos se constroem sobre essas reviravoltas de perspectiva, essas exclamações finais em que outra coisa se descobre. O segredo de um achado tal como uma paisagem nova e a alegria que se segue. Seria preciso falar, enfim, daquilo que o eterno retorno deve à experiência da caminhada. Tendo-se em mente também que as longas excursões de Nietzsche eram feitas por caminhos conhecidos, percursos demarcados que ele gostava de repetir. Existe sempre, para quem andou muito tempo a fim de atingir, no declive do caminho, uma contemplação esperada. Quando ela surge, uma vibração da paisagem. Esta última se repete no corpo do caminhante. O acorde das duas presenças, como duas cordas que consoam, vibram e se nutrem cada qual da vibração da outra. É como uma retomada indefinida. O eterno retorno consiste em desdobrar em um círculo contínuo a repetição dessas duas afirmações, em transformar em círculo a vibração das presenças. A imobilidade do caminhante diante da paisagem constitui a própria intensidade dessa copresença, que gera uma circularidade indefinida de trocas. Eu sempre estive aqui amanhã contemplando esta paisagem. Entretanto, já em meados dos anos 1880, Nietzsche, vez por outra, se queixava de não conseguir mais caminhar tão bem quanto antes. Sentia dor nas costas e tinha que passar um bom tempo estirado em uma cadeira. Apesar de tudo, não desistia, embora seus passeios se tornassem menos longos. Chegava às vezes a pedir que o acompanhassem. O eremita de Sils, como era chamado, passou dali em diante a sair frequentemente a passeio com protetoras, jovens admiradoras suas, Helen Zimmern, que traduziu seu Schopenhauer como educador, Meta von Salles, a jovem que lhe dava o imenso aval da nobreza local, Reza von Schirnhofer, uma estudante, e Helene Druskowitz, que despertava para a filosofia sob sua influência. Os passeios não eram mais os mesmos, já que menos solitários. Nietzsche desempenhava cada vez mais o papel de homem de mundo, o galante, cercado de mulheres cultas. Fazia com que visitassem o rochedo, junto ao qual recebera a iluminação do eterno retorno, e fazia confidências pungentes acerca de sua amizade com Wagner. E o sofrimento voltava a alcançá-lo, devagarzinho. A partir de 1887, ele se queixava novamente de enxaquecas muito persistentes e os vômitos também recomeçavam. Depois de cada viagem, ele precisava de vários dias para se recompor. Às vezes, um passeio um pouco longo o cansava por vários dias. As cidades o enjoavam cada vez mais. Achava-as sujas e caras. Não tinha como pagar, durante suas estadias de inverno em Nice, quartos com exposição ao sul, e sofria com o frio. Em Sils, no verão, o tempo lhe parecia com frequência ruim demais. Julgava Veneza insuportavelmente deprimente. Seu estado piorava. Metamorfose final. E o último ato de sua vida, que se iniciou com um canto de renovação, uma ode à alegria. Ele descobriu Turim pela primeira vez, em abril de 1888. Era como uma iluminação. A cidade era absolutamente clássica para os pés, tanto quanto para os olhos. E que ruas! Os grandes passeios ao longo do Rio Pó o deixavam encantado. Depois de um último verão mais do que detestável em Sils, dores de cabeça, eternos vômitos,
Ele retornou a Turim em setembro. E novamente uma alegria. O mesmo milagre. Um estado de felicidade repentina e de saúde esplêndida. As dores pararam como num passe de mágica. Ele já não sentia o corpo senão como leveza e ímpeto. Trabalhava depressa e bem. Seus olhos não lhe causavam mais dor. Seu estômago tolerava tudo. Em alguns meses escreveu vários livros como Rastilhos de Pólvora. Caminhava com paixão e ia acumulando à noite as anotações para sua obra mestra sobre a transvaloração. Nos primeiros dias de janeiro de 1889, Joseph Burckhardt recebeu de Nietzsche uma carta datada do dia 6. Ficou alarmado. Era a carta de um demente, um louco. Afinal de contas, eu teria preferido ser professor em Basileia do que Deus. Mas hesitei em levar o egoísmo a tal ponto que eu me desobrigo da criação do mundo. Outras cartas dessa primeira semana de janeiro confirmaram esse mesmo estado. Nietzsche assinava-se Dionísio, ou o Crucificado. Uma vez descoberto, foi-te fácil encontrar-me. A dificuldade será, daqui por diante, perder-me. Burckhardt avisou imediatamente Overbeck, que se precipitou rumo a Turim. Lá chegando, custou a encontrar Nietzsche, no pequeno local que alugava na hospedaria de Fino. Seus hospedeiros não sabiam mais o que fazer. Nietzsche havia perdido o controle. Ele teria se dependurado, chorando por muito tempo, no pescoço de um cavalo que teria sido açoitado pelo cocheiro. Ele perambulava proferindo frases incoerentes, fazia sermões para a multidão, acompanhava enterros declarando ser o morto. Overbeck entrou e encontrou Nietzsche enroscado em uma poltrona, desvairado, olhando apavorado para as provas de impressão de seu último livro. Levantando os olhos, viu seu amigo de sempre. Sob o choque da surpresa, Nietzsche se levantou e se lançou ao seu pescoço, reconheceu-o e chorou. Agarrando-se a ele e chorando como se vislumbrasse, escreveu Overbeck, o abismo que se abria embaixo dele. Em seguida, voltou a sentar-se, encolhendo-se de novo. Nietzsche, a partir de então, passou a fazer grandes discursos. Ele era o príncipe e devia ser tratado com a devida consideração. Ao entrar no trem, pôs-se a berrar umas canções e a recitar versículos da Bíblia. Estava louco. Conseguiram trazê-lo de volta à Basileia e lhe disseram que sua reverência estava sendo esperada lá para receber o tratamento digno dele. Nietzsche estava louco. Foi acolhido na clínica de Basileia e depois transferido de Basileia para Jena, sem melhora notável. A mãe acabou por levá-lo para casa, em Naumburg. Cuidaria dele até sua própria morte com dedicação, paciência e amor. Lavava-o, tratava dele, levava-o para passear e velava por ele durante 7 anos. Nietzsche se enclausurava cada vez mais no silêncio, ou dizia coisas de modo desconexo. Suas frases eram farrapos e vestígios. No entanto, ainda pensava. Às vezes ainda improvisava ao piano. Nunca mais teve enxaquecas e seus olhos não doíam mais. A mãe sabia que só os longos passeios lhe faziam bem. Mas não era fácil. Na rua ele provocava os passantes e soltava mugidos. Ela evitava as saídas porque sentia vergonha do seu próprio filho. No entanto, ele precisava do vento. Ou então ela optava por sair no fim da tarde, quando não havia mais ninguém, a luz diminuía, e ele podia dar seus giros sem assustar ninguém. Mas não demorou muito para que o próprio corpo fosse um empecilho. As costas, pouco a pouco, paralisaram. Nietzsche se viu confinado a uma cadeira de rodas. Era empurrado e deslocado. Olhava para suas mãos horas a fio, uma depois da outra, ou segurava livros de ponta cabeça resmungando algumas palavras. Ficava afundado na poltrona, enquanto à sua volta os outros estavam atarefados. Voltou a ser criança. A mãe o levava a passear de cadeira de rodas vagarosamente. A partir do outono de 1894, ele não conseguia mais reconhecer os familiares, sua mãe e sua irmã, caindo em prostração, quase sempre imóvel, encolhido em uma poltrona, olhando as mãos. Raríssimas frases, em suma morto. Eu não semeio os cavalos, acabou-se a luz.
A queda foi lenta e inevitável. Os olhos foram ficando encovados e o olhar, intensa e rapidamente retraído.